esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem, para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Meus queridos irmãos, queridos filhos e filhas do Pai das Misericórdias, peregrinos, irmãos que nos acompanham pela TV, pela web, Deus nunca desampara o seu povo. Deus sempre, de alguma maneira, cuida do seu povo e cuida também de cada um de nós. Nós acompanhamos nesses dias o tríduo pascal, o Senhor que sofreu, o Senhor que morreu, mas o Senhor também que ressuscitou. E Ele está vivo entre nós e nós comemoramos e nós rezamos, né? Ele está aqui representado através do círio pascal. Ele está vivo. Temos o outro círio aqui, né? Que não é círio, é a vela da misericórdia. Mas aqui o círio pascal, o Senhor ressuscitado, a presença desse Deus que está vivo e que acompanhou e que acompanha os apóstolos e acompanha cada um de nós, discípulos do Senhor. A igreja começou a crescer, a igreja primitiva. Cresceram o número, né, dos fiéis, o número aumentou, graças a Deus. É assim, não é? A graça de Deus começa pequena e vai aumentando. Assim aconteceu com a igreja primitiva. Cresceram o número dos fiéis, aí vem também as dificuldades, não é? E foi isso que nós escutamos. Aqueles que eram de origem grega estavam reclamando porque os de origem hebraica, apenas os de origem hebraica eram assistidos e as viúvas de origem grega eram deixadas de lado. Então, graças a Deus, cresceram o número dos fiéis, mas vem também os problemas, não é? Vem também as dificuldades. Mas Deus não deixou de amparar aquele povo e colocou no coração, então, dos apóstolos. Não está certo que a gente deixe de pregar a palavra para assistir às mesas. Vamos escolher alguns homens. E quais foram os critérios que eles elencaram? Vamos escolher pessoas entre nós de boa reputação, cheias do Espírito Santo. Escolheram então estes 7, que nós dizemos, e a palavra diz, né, 7 diáconos, e diácono, né, significa serviço, exatamente para realizar isso. Esse serviço de diaconia, de serviço às viúvas, aos órfãos. Então temos na igreja, graças a Deus, aqueles que estão mais à frente, que pregam, que estão à frente, mas temos também os diáconos que servem às mesas, e não somente, né, a mesa aqui do altar, mas deveriam, né, e devem também cada vez mais servir aqueles outros mais necessitados. Mas é claro, não é só um serviço apenas aos diáconos, mas também a todos nós. Devemos assistir, devemos ajudar aqueles que são necessitados. Mas o interessante que nós escutamos foi isso. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Esses 7 foram escolhidos pelos apóstolos, pelaquela multidão ali de discípulos. Não foram aqueles que queriam ser, né,
se autodenominavam diáconos, se autodenominavam servidores, não, eles foram vistos assim. Essa pessoa pode servir o Senhor, essa pessoa pode estar conosco. E depois, no final da leitura, nós escutamos: eles impuseram as mãos e receberam a graça do Espírito Santo. É assim que continua até hoje. Nas nossas ordenações diaconais ou presbiterais, é assim que acontece. Para acontecer a ordenação, precisa ser assim. Tem que ter a oração consecratória e a imposição das mãos do bispo. Os outros ritos, né, são acréscimos, né, são sinais que nos ajudam a rezar, né? Quando o diácono recebe a palavra, quando recebe o pão e o vinho, até mesmo quando ele se deita, quando ele se prostra. É algo a mais do rito. Mas o que é mais importante é que ele foi escolhido, que recebeu a oração e recebeu a imposição das mãos. É isso que é o necessário. E esses homens de boa reputação foram então escolhidos para servir ao Senhor. Não era um mérito, não era uma condecoração, não, era para servir. Nós, meus irmãos, que estamos na igreja, que estamos nas nossas capelas, comunidades, paróquias, santuários, nós vimos para o santuário, nós servimos, não para recebermos aplausos e isso e aquilo, não, é para o serviço, é para que o reino de Deus aconteça e apareça. Não que nós apareçamos, não estamos aqui para isso, não devemos estar aqui para isso. Deus não deixou de amparar então a comunidade primitiva, a igreja nascente, e depois nosso Senhor também foi suscitando outros santos e santas, papas. Nosso Senhor não desamparou aquele povo, como não desamparou aquele povo, aqueles discípulos que nós escutamos também no Evangelho. Eles tinham saído da barca, com a barca, Jesus não estava entre eles, diz a palavra. Começou a haver um vento forte, ficaram agitados, a água estava agitada, os discípulos, é claro, ficaram com medo, e ao verem Jesus, ainda pensaram que era um fantasma, né? Normalmente é assim que acontece, né, nas nossas tribulações. Acontece algo difícil, algo ruim, e de repente até parece Jesus, mas a gente pensa que é um fantasma, a gente pensa que é do inimigo, mas não é. É Deus que está também conosco. E nosso Senhor disse aquela palavra para eles e diz também para cada um de nós: sou eu, não tenhais medo. Não tenhais medo. Apesar de todas as tribulações que nós passamos, as tempestades, nosso Senhor está conosco. Nós cremos que o ressuscitado está conosco. Não significa que, o ressuscitado está conosco, eu não vou deixar de ter adversidades, tribulações. É claro que nós vamos ter, e é aí que nós vamos ter mesmo, porque o inimigo vai querer nos pegar. Mas que nós tenhamos a certeza e a fé, o Senhor, Ele está conosco. Sou eu. E remete ao eu sou, que Jesus também disse em outros momentos. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou. Remete lá ao Antigo Testamento, onde também Deus se revelou a Moisés como Deus, eu sou. Diz aquele povo que eu sou. Como eu vou te apresentar, Senhor? Moisés dizia, diga, eu sou. E Jesus, em vários momentos do Evangelho, pôde dizer isso. Eu sou. E hoje nós escutamos o Evangelho. Eu sou eu. Não tenhais medo. Meus irmãos, nessa nossa caminhada, rumo ao céu, rumo aos braços do Pai, embora tenhamos as dificuldades próprias do caminho, embora a nossa caminhada não seja fácil, mas tenhamos a certeza de que o nosso Senhor está conosco. Ainda que nós, naquele momento difícil, ainda pensemos que Ele não está conosco, Ele está conosco sim. Ainda que pensemos que é um fantasma, não é um fantasma, é o Senhor que caminha conosco. E vamos permitir então que a palavra do Senhor,
que esse eu sou, que sou eu, não tenhais medo, possa ecoar aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Nenhuma decisão nossa deve ser tomada na agitação. Aqueles discípulos não podiam tomar nenhuma decisão naquele momento. De repente aparece Jesus e diz a eles: sou eu, não tenhais medo. Então permitamos então que o nosso Senhor possa adentrar, se bem que ele nem deu tempo dele entrar na barca, né? E é interessante esse detalhe que nós escutamos. No outro evangelho diz que ele conseguiu entrar na barca, né? Com os discípulos. Aqui nem deu tempo, ou seja, nem precisou, porque mais do que entrar na barca física, nosso Senhor precisava entrar na barca do coração daqueles discípulos. E por isso a calmaria se fez. Permitamos, irmãos, que nosso Senhor entre realmente na barca da nossa casa, da nossa comunidade, da nossa paróquia, do nosso santuário, que nosso Senhor entre na barca do nosso coração e acalme toda e qualquer agitação que nós estejamos vivendo. Sou eu, não tenhais medo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.